Ô, Juninho, pra quem não te conhece, cara, apesar que é impossível, né? Acho que todo mundo te conhece, mas Nossa senhora. nosso canal vai pro mundo inteiro aí, né? Muita gente assiste depois também o vídeo, né? Pra você se apresentar pra galera aí, né? Quem é o Juninho Nikito? E o tema de hoje também, né? Como que é a projeção astral, como essa questão entrou na sua vida, na nossa vida, né? É, verdade. Mas se apresenta aí pra galera que não te conhece, meu irmão. Ô, primeiro prazer em estar aqui, né, irmão? Já acompanho seu trabalho aqui e não esperava a hora de ser convidado a estar vindo aqui. É um prazer mesmo, você sabe disso. Ah, bom, eu sou o Júnior Iquito, pouco conhecido, não tá bom. Sou funcionário público na prefeitura aqui, supervisor de vigilância ambiental, né? Ah, Sou dirigente do terreiro de Umbanda Irmãos de Aruanda, já um terreiro que nós estamos ali na Vila Conceição, na Rua Boa Vista, famosa Rua Boa Vista, Eita. já há 6 anos, vamos para 6 anos já. Fora, Conta a história da Boa Vista, hein? Nossa Senhora, desde pequenininho ali que a gente brincava na Rua Boa Vista, né? E a Rua Boa Vista rendeu muitos frutos aqui em São João. Com certeza. Muitas pessoas boas aqui em São João. A respeito da projeção astral, para mim, ela começou em 1992. 92 para 93, quando eu morava em Fernandópolis e voltei aqui para São João. Eu tinha. Nossa, não vou falar a idade, não. Não, não tô brincando. Eu tinha 15 para 16 anos e foi me apresentado um curso chamado Gnose, né? Gnose. É um pouco diferente do curso Gnose que existe hoje. Mas eu não sei por quê que alguma coisa me chamou a atenção nesse curso e eu fui fazer esse curso. Fiquei 2 anos fazendo o curso e uma das ferramentas que eles mais trabalhavam lá era a projeção astral, né? Eles trabalhavam muito a eliminação do eu, a eliminação de defeitos pessoais, né? Que nós tínhamos, nós temos. E uma das ferramentas mais utilizadas para isso era a projeção astral. E eu lembro que a primeira vez que eu comecei a fazer as técnicas para projetar, a gente perguntava, a gente tinha muita dúvida, né, sobre quanto tempo demora, porque cada um tem o seu tempo, né? Tem pessoas que na primeira vez que tenta já consegue alguma experiência. Enfim, tem gente que pode ficar anos É um tentando, tipo né? mediúnico, né, É, também, né? Então exa- funciona exatamente igual a mediunidade, né? exatamente, Cada um tem o seu tempo, né? Que tem que ser exatamente. respeitado, inclusive. E logo na primeira semana que eu comecei as técnicas, eu já tive minha primeira experiência, né? E aquilo me encantou demais. A oportunidade que eu tive de. É uma coisa que eu ouvia muito e que eu falo até hoje. O professor, na época, ele falava para mim assim, para nós, né? Não acredite no que eu estou falando. Pegue as técnicas, reproduza e veja por você mesmo. Aham. E eu fui fazer isso. E quando eu vi que realmente era a primeira experiência que eu tive foi muito estranha, foi muito curta, muito rápida, mas eu me peguei consciente no astral. E logo já acordei no corpo físico. Mas essa experiência me marcou demais porque eu vi que, caramba, é real e eu consigo fazer. Aí eu não parei mais. Aí não parei mais e aí fui Desenvolvendo desenvolvendo cada vez isso, mais. até que logo depois a gente voltou a se encontrar de uma forma mais intensa na amizade, né, junto com a ufologia. E aí veio ufologia, veio graças a Tudo você, eu, junto, né? eu falo isso para todo mundo. Foi graças a você me apresentou a Umbanda naquela época. E Os jovens os jovens macumbeirinhos. macumbeiros, você me apresentou a Umbanda, devo isso a você. Pior que era engraçado, né? A gente saía na rua, eu subia a rua da Santa Terezinha ali, né? Perto
divisa praticamente da Rua Boa Vista, Domingos Teodoro, na Vila Conceição. Sim. Pra ir na Legião Branca na época que eu comecei lá, quando moleque, né? E o pessoal ficava olhando, rapaz. Você passava em frente à igreja, né? E eu era coroinha, daí eu fui coroinha da igreja, né? Aham. E o pessoal, desculpa te cortar, até porque Não, eu lembrei da história, falei, aí torna o nosso vamos passado. relembrar, né? E o pessoal ficava olhando, falava, moleque novo, tá perdido já, né? Mal Nós mal sabemos que a sabia gente ele. tava fazendo coisa boa e ajudando as Que estava pessoas, né? mais encontrado do que a maioria Nossa das Senhora, pessoas, com né? certeza. Mas vamos lá. E não, e foi isso. E aí atravessa, eu lembro que a gente, eu comecei na Umbanda e a projeção astral, ela não é da Umbanda, mas ela é muito trabalhada na Umbanda, né? A Comigo acontece muito. mediunidade, então, é muito trabalhada, nós aprendemos muito no astral, com os nossos mentores e mentoras, com experiências incríveis que o astral, juntamente com os bons mentores e mentoras, nos proporcionam. E aí eu lembro que veio a Ana Maria, a Maria Si, C. né? Eu, Beijão, inclusive, C. Não sei se ela tá assistindo aí. um beijão, Si, encontrei com ela, tive com ela esse Beijo, final de querida. semana, Se não tiver, depois eu vou passar o link pra ela, vai assistir, com certeza. falei bastante com ela, e que nos ensinou muita coisa, né, irmão? Ué. Muita coisa que a E eu até gente. no livro que eu escrevi, O Terreiro, que tá na editora Madras, Aham. tem um capítulo que fala a mentora encarnada, e eu falo dela. Sim, Mentora encarnada, eu falo dela nesse capítulo que tá na Madras lá, do livro O ela Terreiro. nos ensinou muito, nos treinou Devemos bastante. muito a ela, né? Sim, muito, muito. Nossa, se a gente for contar as experiências que a gente teve em vida Ah, vai aqui, umas três. olha, Umas haja três. tempo para isso, porque uma mais impressionante do que a outra. Ué. E Podemos aprendemos contar muito, né? algumas, né? Temos Ah, tempo sim, aí. claro. Aprendemos muito nessa época, muito mesmo, o que nos ajudou a desenvolver muito a nossa habilidade de trabalhar no astral, né? De viver experiências incríveis, incríveis, que só vivendo mesmo. Não adianta a gente vir aqui falar, a maioria das pessoas não vai ter noção do que é uma experiência no astral de forma consciente, né? Todo mundo vai para o astral, alguns lembram, alguns não lembram, mas de forma consciente é algo Espetacular. incrível, espetacular. E até você falou da Umbanda, a relação da Umbanda com a projeção astral. Comigo, acredito com você também, é muito bacana. E eu falo que eu tenho mais contato com meus mentores espirituais no No astral do que astral. na Terra, Sim, do que em Terra, né? Porque em Terra, assim, a vida é corrida, a gente não sim. tem, né? Quando a gente tá rezando em casa, tudo bem, a Uhum. gente sente aproximação, né? Sente tudo isso aí, né? A gente tem o contato, mas no astral é espetacular. É muito mais Porque tranquilo, você tem muito o mais fácil para diálogo, eles, você né? tem a Sim. conversa, você tem as histórias, você tem as visualizações mentais. É espetacular. Ô, Juninho, deixa eu só falar um oi, pessoal, que tá chegando aqui. Ô, vamos lá. Claudiana, Germinari, boa noite, minha esposa. Renata Cristina, boa noite. Cláudia Gigi, boa Ô, noite. Tá falando Claudinha parabéns, Gigi. Nikito aqui. Beijão, Claudinha Gigi. Tem um que tá escrito J, não sei, axé, meus irmãos. Jefferson Luciana. O Jefferson Jefferson, Luciana. Luciana, axé, meus queridos. Mauro Denadai, Ô, Maurão. desejando boa noite Axé, aí. irmão. Elizabeth Tanaguchi, ô Beth. Ó, Beth. Beijão, Abraço, que Beth. ele tive lá domingo no pesqueiro almoçando lá. Não lembro se foi domingo ou se foi sábado, já perdi já o Beijão, rumo. querida demais. A Gislaine, Tarelo, A Gi. Ô, Gi. Beijão, Gi. Isaac, Ó, o Isaac. Macumbeiros, olha lá. Salve, Macumbeiro, você também. Salve, Isaac. Axé, irmão. Pessoalzinho chegando, quiser fazer pergunta, fiquem à vontade, tá bom? Que a gente vai respondendo aqui. Nossa, que gostoso. Só gente que eu gosto. Que maravilha. Oh, com certeza lá. Mauro Denadai, falei, né? Falou boa noite, Falou, Pedro aí. Maurão. Boa noite. Boa noite, querido. Abraço. Maurão, irmãozão. Gente boa demais também. Então, Juninho, aí nós estávamos lá falando da relação da Umbanda com a projeção astral, né? E do contato que a gente tem com os mentores espirituais, né? Tanto direita quanto esquerda e das mensagens que são transmitidas. O que Sim, acontece com você também? acontece o tempo todo. Você tem alguma história aí bacana para contar pra Nossa, gente? Recente aí, por exemplo? olha, uma que foi talvez recente, uma das mais fortes que eu tive.
eu sou muito atacado, né? Nós somos muito Somos. atacados, a gente sabe disso. Ah, recentemente eu estava projetando Hã. e uma das coisas que eu mais amo fazer, né? Lógico, a gente vai sempre buscar conhecimento, mas nós somos seres humanos e a gente tem que se divertir. Uma Com das coisas que eu certeza. mais gosto de fazer é voar, né? Então, quando eu estou no plano astral, que eu estou consciente, eu falo assim, eu quero sentir essa sensação maravilhosa, então eu vou voar no tempo livre que eu tenho. E que eu estava na frente, eu projetei, eu sempre saio por cima do telhado de casa, e normalmente eu vou na rua da frente da minha casa. É o Acontece lugar que eu comigo. subo, desço, e ali eu decido o que eu vou fazer. Para onde eu vou, é sempre na frente da minha casa que eu decido o que eu vou fazer. E nesse dia eu estava decidindo o que eu ia fazer, eu falei: "Bom, eu vou começar a voar, mas para onde que eu vou agora?", né, porque a gente tem que ter um rumo, não dá para voar a esmo, assim, você acaba se desconcentrando, é sempre interessante se manter focado no astral. E eu estava decidindo o rumo que eu ia, e eu senti uma presença me chamando, e eu senti uma energia muito forte, e aí eu falei: "Caramba, olha só", chamei pelo meu Exu. Seus 7 catacumbas. Me concentrei, vi que era uma presença forte e chamei por ele. No que eu chamei por ele, apareceu, eu não lembro se apareceu na minha frente ou do meu lado, eu virei, enfim. E no que eu olhei, ele se manifestou: "Pois não, meu filho, o que eu posso fazer para te ajudar?". Só que no astral, nós não nos baseamos na imagem que a gente vê. A gente se baseia na energia que a gente sente. Ele se manifestou com uma imagem que eu tenho do senhor Seus Sete Catacumbas, que não é de Exu, ele se apresenta para mim de uma forma humana, Aham. ah, e ele se apresentou com essa, era a imagem dele, mas a energia não era. E no que ele falou isso para mim: "Ô meu filho, que eu posso te ajudar?". Na hora eu percebi que não era Seus Sete Catacumbas. E aí eu me encarei a imagem e falei: "Quem é você?". "Como assim, quem sou eu?". "Quem é você? Quem é você? Fala agora, quem é você?". Naquilo eu comecei a ficar irritado, porque eu sabia que era um mistificador, estava ali se fingindo, né. Camuflando. É, Camuflador. como isso é muito comum no astral, não foi a primeira vez que isso aconteceu. No que eu comecei, assim, eu tinha um defeito, eu até comentei com a Ana Maria, com a Si, esse final de semana, é um impulso que eu tenho no astral, que eu gosto de embates no astral, embates energéticos. Eu sou bom para isso. Só Aham. que não é tão legal, né. Já apanhei muito, enfim. E no que eu estava me preparando para fazer esse embate energético com esse ser que estava fingindo ser os seus 7 catacumbas, eu fui retirá-lo de lá, né. Eu simplesmente escureceu tudo e eu apareci num outro lugar. No que eu apareci em outro lugar, eu lembro que era como se fosse um barracão, mas ou uma garagem com várias pilastras de cimento, pilastras quadradas, assim, e veio uma mulher loira, cabelo no ombro, com aquelas roupas de dançarina dos anos 20, sabe, Mais antigo, assim, um estilo mais bem mais antigo. antigo. E ela veio andando na minha direção. Eu nunca tinha visto aquela imagem, mas conforme ela veio, andando na minha direção e sorrindo para mim, quando eu senti a energia dela, eu identifiquei que era a Maria Bulambo que trabalha comigo. Olha só. Eu nunca tinha a visto, né, eu nunca tinha encontrado com ela no astral, que é algo que me emociona muito, porque, foi a primeira vez que eu encontrei com ela no astral, e ela veio na minha direção e eu consegui identificar a energia dela, que é uma das ferramentas que eu trabalho muito com os médiuns da casa, trabalhem as sensações, as Aham. energias, identifiquem as energias dos seus mentores, as Hum. energias, como seus corpos reagem às energias
do seu preto velho, do seu Exu, da sua pombagira, do seu caboclo, que você vai conseguir identificá-los quando eles estão prestes a vir trabalhar com você. Sim. Então eu percebi que era ela, e assim, ela sorrindo, eu, Mulambo? Eu não sabia a imagem dela. E Aham. aí ela sorriu para mim e falou assim: sou eu. E aí ela começou a conversar comigo e falou: eu precisei tirar você de lá. Nós estamos o tempo todo te observando, né? Eles estavam lá exatamente para atrapalhar a sua energia, para fazer com que você baixasse o seu nível energético e entrasse na provocação que eles estavam querendo, que não era a primeira vez que isso aconteceu. E quando nós percebemos isso, eu tirei você de lá e trouxe você para cá. E aí eu consegui dar um abraço na Maria Mulambo, né? Ela me deu um abraço e começou a conversar comigo. E aí aquela velha situação que eu sei que é comum, e conforme ela foi conversando comigo, eu fui perdendo o som, que não é um som do ouvido, mas eu fui perdendo a vibração do som dela, fui vendo a movimentação da boca, mas deixei de lembrar do que estava sendo dito. E aí passou alguns segundos, eu acordei no meu quarto, né, extasiado por ter encontrado com a Maria Mulambo no astral e agradecido por ela ter me tirado daquela situação que estavam querendo me provocar. Enfim, essa foi um dos últimos encontros que eu tive com os meus mentores, mas já encontrei com vários, né? Seu Sete sempre se apresenta para mim, Caboclo Tupi sempre se apresenta para mim, que são os mentores que estão mais conectados à frente do Sim. terreiro, né? E que tem mais trabalhos a serem realizados comigo ali no astral. Mas essa foi maravilhosa, essa experiência. Chegando mais gente aqui, Juninho. Lúcia Garbosa. A Lúcia, Boa noite. ô Falando Lúcia, boa noite, Juninho. Boa noite, Pedrinho. a Sherman, Boa noite, Axé. Mimassaro. Mandando ô boa Michele, noite. E a Beth escreveu assim: ó, vocês poderiam ministrar um seminário sobre projeção astral, que deva ter muitas pessoas, assim como eu, interessadas em aprender sobre. Podemos pensar, ué. podemos pensar. Temos um espaço grande aí agora que dá para fazer bastante coisa. É É só querer, só interessante a querer. ideia, só querer. É, vamos pensar Porque, assim. convenhamos, a gente tem muita experiência, a gente tem muito conhecimento, e é um Muitas assunto histórias. que, como a gente estava falando, todo mundo passa por quase todo mundo, a gente nunca pode generalizar. Quase todo mundo tem experiências no astral, né? Todo mundo. Não, todo mundo tem, na Todo verdade, né? mundo tem Mas a não consciente, possibilidade, né? mas né, não consciente. Então, quase todo mundo pode ter tem essa experiência consciente no astral. Então, interessante, boa ideia. Legal. Opa! Outro. Ô, Juninho. E aí eu comecei a fazer um negócio interessante, né? Não sei, acho que até tinha comentado contigo nesse sentido da projeção, que é começar, na hora que eu levanto, eu vou pro computador e começo a escrever. Uhum, E saiu muitos livros, alguns livros, né? A maioria deles, desses que eu escrevi, de fatos que eu vivenciei no astral. sim. E inclusive de projeções mentais também. Uhum, Acontece a projeção mental também, né? sim. E aconteceu no meio do ano passado, que foi, ano passado foi um ano bem difícil para mim. E terminou bem difícil para mim. Uhum. Muita gente, quem me conhece sabe, né? E Mas que foi muito bom. foi muito bom, porque é aprendizado, né? E é Sim, nos anos mais difíceis que a sim. gente aprende mais, né? E a gente leva isso pra vida. E eu acabei escrevendo um livro que chama Eu Preciso Encontrar um Amor. Eu até mostrei ele semana passada aqui, Aham. na live, com a Célia. E esse livro, nesse momento difícil, fui levado para uma outra região, no astral, uma outra dimensão, talvez, que me foi apresentado seres híbridos. Olha para Uhum, você ver. Seres que. E não só do planeta Terra, de aham. vários outros orbes que tinham uma genética misturada. Hum, Uma genética misturada. Que foram, né? Quando encarnados com genética misturada. E lá astral, lá espiritual. Lá sim. eles estavam em espírito, não em matéria. É.
né? E aí, nesse local, me ensinaram a fazer o seguinte: eles falaram assim, ó, você vai dizer essa palavra-chave no astral. Quando você estiver no astral, qualquer lugar, não precisa ser aqui, mas quando você estiver no astral, quando você estiver em dificuldade, ou quando você tiver algum problema, ou quando você precisar de alguma coisa que traga uma energia boa pra você, você vai falar, eu preciso encontrar um amor. Só que lá nesse local, quando eu falava essa palavra, abriu um portal. Hum, E esse portal, eu mergulhava pra dentro dele, e era como se estivesse entrando num buraco de minhoca, sei, né? sei. Assim, a visão, né? Aham, Uma visão assim, que nem se tivesse uma velocidade incrível, né? Só aham. que depois, conforme você vai navegando nesse buraco de minhoca, eu descobri que era dentro de mim. Dentro da minha própria Ah, consciência, cara. maravilhoso. Você consegue acreditar nisso? Dentro da própria Claro. consciência. Eu fiz uma projeção para dentro da minha própria consciência, cara. Aham. E aí, o que você vê lá? A sombra, velho. Você começa a ver a tua sombra. O que Interessante tá isso. acontecendo de errado, o que você tá fazendo de errado, o que você precisa Aham. corrigir, o que você precisa acertar, tuas sombras mais pesadas, assim, que é difícil de olhar, né? Nós, seres humanos, temos a dificuldade de olhar, né, para dentro, né? Não gostamos de olhar para dentro. E às vezes a gente olha o O outro, outro, mas sim. olhar pra gente, né, é mais difícil, né? E foi justamente o que me ensinaram, né? E eu, nossa, automaticamente, cara, eu tenho que escrever isso. Vou ter que escrever isso. Escrevi, cara. Escrevi e tá publicado esse livro, porque assim foi uma lição imensa pra mim no momento de dificuldade, de grande dificuldade emocional que eu tava vivendo, Aham. né? E eu falei, outras pessoas precisam saber disso e precisam saber que isso pode acontecer e a pessoa pode fazer, né? Todos nós temos essa condição, né? Sim. De estar projetado e talvez fazer um exercício, uma prática dessa, que foi Uhum. ensinada até por mentores espirituais mais elevados. Inclusive, o nome dessa mentora chama Alteia. Nunca trabalhei com ela em terra, não Alteia. Alteia. Ela me deu o nome assim, né? Nunca, não conhecia, não sei quem Hum. é, e falou que de fato eu fui levado pelos meus mentores espirituais para lá Aham. e fui entregue e eles continuaram esse trabalho lá. Então, realmente é outra dimensão. Sim. E foi muito bacana, né? E contrapartida, um tempo depois, fui levado pro Vale do Lamaçal. Ah, Pelo Tata Caveira, né? Que é meu guardião, e que tá saindo um livro sobre isso também. E aí eu vi é. muitas histórias ali, né, acontecendo, e ele tem, né, o apelido de puxador de cabeça, né? Porque Uhum. ele puxa as almas ali soterradas pela própria consciência, na verdade. Tem uma Que já experiência com que essa, que com isso já também. estão. Vamos contar então. E aí ele puxa as cabeças desses espíritos, né, que já estão em Aham. condição de sair dali, que já conseguiram o arrependimento, que, né, a sua consciência já se livrou do peso, né, que ele estava vivenciando, e é levado até um fel, e nesse fel os seres de luz, né, encaminham ele pro devido lugar para continuar, né, a jornada evolutiva, né? E mais para baixo, né? O Vale das Trevas, aliás, o Vale das Feras. Vale das Feras Sei. foi levado para o Vale das Feras também, onde você vê pessoas com formas animalescas, né? Animalesca, E sim. ovoides também, cara. Eu acabei vendo ovoides lá junto com ele. Ovoides. É, Esse eu nunca vi. espíritos ovalados mesmo, assim, em estado inerte, passando por decantação para uma recuperação, para conseguir chegar um pouco mais acima, para depois ser encaminhado para o fel. E o Tatá explicando tudo lá, cara. Caramba. É, Seria como um hospital, mas nas profundezas, assim, por porque ele, exemplo? ele, Ou não? ele atinge um nível tão denso, tão Uhum. denso, tão denso, que de forma animalesca, ele Sim. chega num estado que os próprios guardiões daquele local, eles ajudam ele a se encapsular, é que nem um casulo, cara, é impressionante. É que nem se fosse um casulo, e desse casulo ele começa um processo de decantação, e dessa decantação ele começa a não se purificar, né? Não é essa a palavra. Ele começa a regenerar, né? Regenerar. Regenerar, mas não atinge ainda graus, né? Ele, Aham. ele, ele ainda vai passar por toda aquela fase densa, Uhum. um pouco mais acima, né? Um pouco mais acima, até conseguir chegar no fel para depois ser encaminhado. É impressionante, cara. É um negócio Interessante, louco, um cara. negócio louco, 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 louco. Mas conta essa aí que você falou Não, do. muito interessante. Eu fiquei curioso Vou agora. procurar, porque eu também fiquei curioso com Logo sai esse livro também, estamos com revisando já. essa forma ovaloide.
Antes de você começar, ó, Flávia Doval, Ô, Luiz. Flavinha, beijo. Qual foi a primeira sensação de fazer a projeção? Não, boa noite. Qual foi a sensação de fazer a projeção a primeira vez? Já tem uma pergunta aqui. Aí você pode contar depois se você quiser falar, né? Flávia Doval, beijão, um abraço, boa noite. Feijão, Ô, Luciano Feijão, Liz, Aquino. minha irmã, beijo. Aê, boa noite, meu irmão. Obrigado por apresentar um bando. Gratidão, axé sempre. Maravilha, axé. Então vamos lá, Juninho. Conta essa história que eu tô Ah, curioso agora. vou responder a primeira pergunta. Tudo bem, vamos lá. Eu acho que a sensação é a maior liberdade que eu já senti na vida. E a ah, maior preenchimento, junta com a liberdade de eu ter um mundo que existe, né? Dimensões que existem, mas que a nossa matéria nos impede de acessá-la, mas que nós temos os sentidos dela, né? Dessas dimensões, desses planos. E quando a gente consegue ver e saber que realmente estamos lá, é como se um universo se abrisse na nossa frente. E, meu Deus, Exatamente é uma isso. sensação de liberdade incrível e uma sensação de grandeza, mas não de grandeza de ego, de grandeza de saber que você faz parte, que você é ah, Energia, né, cara? energia, é algo infinito de possibilidades. Porque no astral nós temos possibilidades de coisas que fogem às possibilidades da nossa física aqui, né? Esses dias, Juninho, tá falando nisso, dessa sensação de liberdade, só te cortando. Lembrei de uma que eu tive aqui em casa, que eu varei o telhado, assim, mas foi muito rápido. Ah, Foi muito rápido. E interessante, assim, que todas as outras da minha vida inteira, eu não tive essa sensação de liberdade tão forte igual essa. Mas uhum, porque eu saí da cama, aqui da minha sim, casa, aqui no Aurora, aqui em São João do Boa Vista, pra quem conhece, né? Jardim Aurora. Da minha cama, eu saí rodopiando. uhum, Eu vi transpassando o telhado, sim, a laje e o telhado, é maravilhoso. né? E rodopiei no céu, cara. Sabe quando parece um fogo de artifício saindo assim? Sei. Cara, rapaz, e eu acordei. Ah, E eu acordei, cara. Que coisa de louco. Eu não queria ter acordado, porque esse momento foi o aham, mais. A sensação. Eu pensei que tinha morrido. ah, Sério mesmo, eu pensei que eu tinha morrido, porque eu falei assim: não, eu morri. Acho que por isso que eu acordei. Porque eu entendi. assustei. Eu falei: não, eu morri porque. Cara, foi incrível, incrível essa sensação que você comentou de liberdade nesse episódio Aham, rapidíssimo que eu tive. E eu acabei acordando porque eu achei que eu tava morto, porque foi sim, muito, foi muito impressionante a sensação, foi muito forte. Foi muito é. forte. Eu já tive. Ah, bom, se eu for começar a contar aqui, vamos esquecendo das outras que tem para contar. Ah, Você ia falar lá do Vale lá. do Vale, É. para você ver, aconteceu comigo a mesma coisa que aconteceu nessa projeção que eu encontrei a senhora Maria Mulambo. Eu projetado na frente da minha casa, escutei uma voz me chamar, e era a voz da minha mãe. Só que a minha mãe já havia desencarnado. E quando eu escutei a voz dela me chamando, o jeitinho que ela me chamava, Juninho, né? E imediatamente eu identifiquei que não era a minha mãe. E eu fiquei muito irritado, porque naquela época eu não admiti, eu não aceitei que usassem a minha mãe, né, Aí a gente para fica me nervoso, né? provocar. Você acaba perdendo um pouco as rédeas. E aí eu falei, não, isso não vai ficar assim. Eu me concentrei e eu falei, eu vou seguir o rastro dessa energia e eu vou ver, eu vou pegar quem fez isso, eu vou saber quem fez isso. E aí eu comecei a me teleportar para o lugar onde eu canalizava a energia da onde estava vindo e eu ia seguindo essa energia. E onde vamos falar essa pessoa, né? Mais Aham. fácil assim. Eu ia até onde essa pessoa estava. No que eu chegava lá, essa pessoa ia para outro lugar. Uhum. Ela estava fugindo. E eu ia atrás dela, ia seguindo o rastro, ia atrás dela. Quanto mais, quanto mais vezes isso acontecia, com mais raiva eu ficava.
Eu tava ficando com muita raiva. Até que Imagina, eu lembro porque quando isso quando aconteceu, envolve a mãe, né? é algo que me ensinou, inclusive, a um tapa na minha orelha, eu acredito que para me ensinar mesmo. Até que eu cheguei num lugar, e eu lembro onde é essa casa, eu sei onde é essa casa, aqui no plano físico, eu sei onde é essa Aham, casa. No que eu cheguei, essa pessoa que estava fingindo ser minha mãe, no que eu cheguei lá e ela estava fugindo, ela não fugiu mais. Eu falei: "Ah, beleza, agora eu peguei". E fui entrando, adentrando a casa. E conforme eu ia chegando perto, eu ia ficando com mais raiva. Até que uma hora eu percebi que eu estava como se eu estivesse bufando de raiva. Eu só senti uma vibração e uma intuição. É isso que eles querem. aham. E no que essa vibração e intuição chegou até mim, eu, cara, o que que eu tô fazendo? Já era tarde. Instantaneamente, eu fui levado a um lugar, um lamaçal, cercado com bambu, Aham. bambus não muito altos, bambus pequenos, assim, 1 metro, sei lá, de altura. A sensação era essa. Eu fui levado, transportado para esse lugar, e no que eu me vi naquele lamaçal, eu vi que algumas pessoas estavam saindo daquela lama, saindo pela cabeça, né, e saindo todas sujas, todas sujas. Eu falei: "Opa, hora de ir embora". Me concentrei para ir embora, para acordar no meu quarto, e não acordei. Falei: "Opa, tem alguma coisa errada". Fiz para acordar de novo, não acordei. Falei: "Caramba, não estou conseguindo sair daqui". Aí eu percebi, a minha energia estava condizente com a energia daquele local, uma energia negativa, uma energia de raiva. É óbvio que eu ia ter muita dificuldade Caiu, de né? sair É. dali. Exatamente, a minha vibração caiu muito. Imediatamente eu me posicionei sentado, eu preciso elevar a minha vibração. Preciso mudar a minha vibração, porque senão eu vou ter dificuldades para sair daqui. E comecei a me concentrar, e começou a subir uma pessoa muito perto de mim. No que essa pessoa começou a surgir da lama, eu estendi a minha mão e comecei a dar um passe nessa pessoa. E a gente sabe que quando nós damos um passe em alguém, quando nós fazemos uma energização em alguém, essa energia também nos afeta, né? Nós Sim. somos canais dessa energia, também criamos essa energia, e não tem como essa energia sair de nós sem nos afetar. Então é óbvio que emanando uma energia boa para aquela pessoa que estava ali, essa energia boa ia fazer com que a minha vibração também melhorasse. Eu comecei a dar um passe nessa pessoa que estava ali, e conforme eu ia dando passos, a pessoa ia subindo sem a sujeira. A lama ia ficando, essa pessoa ia subindo limpa. E Né? aí, muito em breve, a pessoa saía, sumia. E aí eu lembro que uma outra pessoa próxima do meu outro lado, do meu lado esquerdo, começou a surgir também. E eu me concentrando, e falei: "Eu vou dar um passo nessa pessoa também". E essa pessoa que também começou a subir mais limpa. E aí eu só escutei vibracionalmente assim: "Tira ele daqui". No que eu escutei a frase "tira ele daqui", eu falei: "Eu acho que agora eu estou em condições de sair daqui". Aham. Me concentrei e acordei no meu quarto, né. Então É. foi uma experiência incrível, incrível. Eu gosto dessas experiências. Eu também. As pessoas falam: "Você é louco". Eu falei: "Não, eu adoro essas experiências". Tanto as positivas quanto negativas, elas nos ensinam muito, né. E eu fiquei maravilhado com essa experiência, porque me mostrou que eu não posso permitir que a minha vibração baixe tanto, porque Com se ela certeza. baixar, eu vou começar a pertencer a níveis energéticos baixos, né. E nós fazemos isso no nosso dia a dia aqui constantemente, sem perceber às vezes, É muitas das verdade. vezes, né. E esse negócio de bufar no astral acontece mesmo, né? Eu tive um caso aqui no meu quarto também, É, esses tempos atrás. hã, Não sei que cargas d'água, porque tem minha tronqueirinha aqui e tudo, né? Tudo uhum, certinho. E... Mas acabou entrando um obsessor.
E ele Acontece. tava no quarto normal, e eu tava consciente deitado ainda, tava bilocado, tava na Uhum. cama, só que consciente. E aí eu vi o cidadão entrando, né, no Sim. meu quarto e ficar de frente com o meu guarda-roupa, que é um espelho. Meu guarda-roupa ele é inteiro, a porta dele é de espelho. É. E eu falei, caramba, entrou na hora, eu não me toquei. Na hora eu falei, caramba, entrou gente em casa, né? Mas assim, eu tava pensando na Aham. parte material, eu tava bilocado ainda em estado de catalepsia ainda meio Catalepsia. travado, né? E eu vi o cara, engraçado que a Clau sentiu também esse dia, e viu também o vulto lá. E aí no astral, eu comecei a bufar. Aí eu consegui levantar, sair da catalepsia, mas sair no astral. Aham. Não saí materialmente, saí no astral e comecei a bufar desse jeito que você falou. E é uma sensação, puta, e parece que você cresce, né? Pesado. E parece que É você porque cresce, parece que te pesa as costas, né? você cria uma energia muito forte. Aham. Muito forte. Esse empoderamento que você sente, que a gente sente, né? É o tamanho da energia, da força daquela energia. E engraçado comigo, quando acontece comigo, automaticamente já sinto o meu guardião. É. Já sinto, eu não, às vezes eu não vejo ele, mas eu sinto que ele tá atrás de mim. Uhum. Às vezes não consigo ver, mas eu sinto ele atrás de mim, e aí eu tenho a sensação da incorporação. Eu tenho Sei. a sensação que nem estivesse incorporando Aham. no terreiro, né? Mas Só que no no astral, astral. Uhum. né? E nesse momento que eu sinto, automaticamente já vi outros mentores espirituais chegando e levando, encaminhando ele. E foi na hora que eu acordei também. Mas a sensação do bufar é incrível, né? Mesmo sendo uma sensação ruim, É, né? eu nunca esqueci isso, cara. É uma Nunca esqueci. sensação incrível de sentir, E que bom porque que a gente parou nisso, porque que bom que os mentores interferiram sim. nessa hora, né? Para mim também chegou a intuição, provavelmente com certeza de um deles. É, é isso que eles estão querendo. Opa, É que você cai, para, né? Aí porque justamente você. exatamente. Aí justamente. Aí você acaba Nossa, sendo levado ou acontece outras coisas, né? sim. Isso E, é uma coisa interessante que você falou, mas não tem muito a ver com a projeção, mas eu sempre falo isso para as pessoas. Médiuns, entendam que a sua energia, que a energia da sua proteção, toda energia, ela, com o tempo, ela cai, né? É energia, ela se dissipa. Nós temos trunqueira em casa, nós temos todo uma proteção em casa, mas a gente precisa renovar ela. e nada é por acaso também, né? Eu não Exatamente. acredito no acaso. Às vezes era necessário, né? Por exemplo, nesse caso Às que eu vezes para contei, ajudar ajudar alguém, isso né? acontece no terreiro, né? Sim. Porque muitos às vezes não tá no momento, não é permitida a entrada, mas aqueles que estão, Uhum. entram e são Para serem encaminhados, ajudados. né? Sim. Ô, Juninho, tem. Deixa eu ver aqui. Caio Rubo, Axé, Ô, Nikito, Caio, sua axé, benção, Axé, irmão. Pai Pedro, Deus te Axé. abençoe. É... Tem um que tá escrito Pitadas. É isso Hã? mesmo? Pitadas? Ah, não, Pitadas. Ideias e comportamentos. Grandes jovenzinhos da Macumba. Saudade de vocês. Anauíra Terra. Ô, Nauíra. Axé. Axé, filha. Tem uma pergunta do Mauro de Nadais. Quer responder, Juninho? Vamos Vambora. lá. Qual a parte positiva e negativa da projeção astral? Consigo. Aí ele, ponto de interrogação, né? Consigo resolver problemas materiais usando a projeção astral? Bom, vamos lá. Pontos positivos. São muitos. Muitos. As experiências, a evolução espiritual, a evolução mental, a evolução como um ser, né? Os encontros que nós temos no astral. Ah, eu não sei se você lembra desse dia, mas uma vez estávamos eu, você e uma outra pessoa, que eu prefiro não citar o nome aqui, e nós estávamos num grupo que estávamos esperando a chegada de Alstar Sheran aqui no plano, né? Então, para quem Coisas grandiosas, né? são seres de luz, né? Que Ascensionados, né? ascensionados, que trazem um conhecimento absurdo para nós. E quando nós nos colocamos no astral e temos acesso e o privilégio de encontrarmos com os nossos mentores, enfim,
com seres De ascensionados, ajudar também, né, de Juninho? ajudar outras Porque pessoas. quantos acidentes? Lembra? Quantos acidentes a Quantos gente foi, acidentes? inclusive juntos, eu e o Juninho. Sim, Fomos em vários que a gente acordava no outro dia. é, Eu e o Juninho temos uma história interessante, porque a gente, na maioria das vezes, trabalhamos no mesmo lugar, sim, trabalhávamos, né, nas mesmas empresas. Às vezes a gente sim. ia trabalhar junto, a gente participava de grupo de ufologia junto, participava do Saravá junto, enfim, né? Participamos de muita coisa Os junto e nossos a gente caminhos, conseguia conversar, né? eles tendem a Tanto trilhar. que e hoje o Juninho é funcionário público, eu também sou funcionário público, passei no concurso também, a gente só não tá É, trabalhando ainda no mesmo setor. mas trabalhamos É, já. já trabalhamos. E é impressionante a nossa história, Impressionante, né? é. E a gente conseguia conversar, né? E a gente acordava de manhã. Putz, Juninho, você lembra o que aconteceu essa noite? Lembro. E a gente se lembrava do que a gente tinha passado no astral por muitas e muitas vezes. Isso aí não foi uma vez só que aconteceu. A gente relatava as mesmas E coisas. muitos acidentes, né? Às vezes acidentes Sim, aéreos, às vezes sim. acidentes de ônibus, acidentes de veículos, que a gente Uhum. ia ajudar no resgate, né? Dessas pessoas passarem para o plano espiritual, né? Isso te traz uma satisfação tão grande depois, né? É um trabalho árduo, é um trabalho Sim, difícil, mas é um trabalho que te traz uma satisfação muito grande também, né? eu lembro de uma vez que foi incrível, foi de um acidente, se eu não me engano, na França, alguma coisa do tipo, que nós começamos a trabalhar nesse acidente, acho que 1 ou 2 noites antes do acidente acontecer. Foi. Como era um acidente de um desencarne coletivo, esse desencarne coletivo já estava Preparado. programado, né? Então, as equipes de socorro, os socorristas, os grupos de apoio do espiritual já estavam trabalhando nesse acidente antes dele acontecer. E eu lembro de nós já estarmos lá antes de acontecer, que nós estávamos trabalhando lá e no que a gente acordou, nós começamos a relatar. Eu lembro até do Dr. Maurício, né, que a gente contou para ele Sim. que nós estávamos lá em Pinhuí, se eu não me engano, acho que é Pinhuí, pescando, Pescando. né? Isso. E quando a gente acordou, acho que 1 dia ou 2 dias antes do acidente, nós relatamos o que tinha acontecido, falamos, ó, vai acontecer um acidente assim, assim, assado. 1 ou 2 dias depois, aconteceu esse acidente do jeitinho que nós falamos, aonde nós havíamos falado, que nós já estávamos trabalhando lá antes desse desencarne coletivo acontecer. Então, assim, são muitas coisas boas que a projeção astral ela oferece. Eu não posso dizer, e nem vou ser leviano em dizer que não existem riscos na projeção Inclusive, astral. te cortando, tem a pergunta do Luiz que fala sobre isso. Ah, Vou até aproveitar que você já vai aham, entrar, você vai responder a pergunta dele. Luiz, muito interessante, mas a projeção tem algum risco? Tem alguma preparação para tentar tem, fazer? exatamente. Quando nós fazemos a projeção astral, nós temos técnicas para sair do corpo consciente, porém nós temos técnicas de proteção, né? Nós temos um trabalho a ser feito mental, energético, para nos proteger. Claro que somos abençoados em ter bons mentores e boas mentoras que também nos auxiliam e nos protegem no astral. Mas eu não sou da Umbanda e quero fazer a projeção astral. É claro que todo encarnado tem um desencarnado que, que pode te auxiliar. Mas nós temos técnicas de proteção, né, que permite com que nós não adentremos em lugares que não é legal, né? Porque tanto aqui quanto lá existem pessoas boas e pessoas ruins, encarnados e desencarnados. Muitas pessoas encarnadas são usadas por pessoas desencarnadas ruins para serem obsediadas, para terem as suas energias sugadas de várias formas diferentes, né? Então, no astral, se você não se preparar, se você não tiver uma boa índole, se você não tiver bons pensamentos, você pode ser atraído para esses lugares de energias mais densas e você pode ser usado energeticamente por esses seres mais densos, né, desencarnados mais densos, de uma forma que isso pode prejudicar a sua vida em todos os contextos, Sim. principalmente a sua saúde, né? Então tem riscos?
Tem. Existem como contornar esses riscos, amenizar esses riscos? Sim, existem técnicas para isso. Então é importante estudar, é importante ser bem orientado para fazer as projeções astrais, principalmente as conscientes, para que você não se desvirtue a lugares e desencarnados que vão apenas te usar como, sei lá, como uma fonte de energia e vão te sugar. E o pessoal sempre pergunta também, Juninho, esses riscos são astrais, né? Eles ficam no astral, assim como os riscos materiais ficam na matéria, né? Aham. Então, o que o pessoal costuma perguntar, mas eu posso morrer? Isso não, né? Não vai cortar lá o Não, portão, não. esse cordão, o cordão de prata, né? O cordão de ouro que o É, pessoal fala, né? Que interliga o nosso corpo, o material, o corpo espiritual. Ele só é rompido realmente no momento do nosso desencarne, né? E isso não acontece, né, Juninho? não acontece. Porém, eu ainda acho que é possível ah, um estado de coma, porque o seu corpo não desencarnou, seu corpo não morreu, não foi feito a quebra do cordão de prata, mas ainda acho muito difícil acontecer, muito difícil. Mas eu não acho impossível que forças muito grandes, negativas, consigam fazer uma pessoa ficar em coma por um tempo através do astral. Eu, É, estudando muito sobre isso, eu acho que isso ainda é possível, mas acho muito difícil isso acontecer, muito difícil. Porque o nosso corpo, para ter o nosso corpo ficar em coma, tem que ter uma ação no físico, né? É o nosso cérebro físico que entra em coma, né? porque há relatos, inclusive, de pessoas em comas, inclusive conheço pessoas que Sim. saíram do coma, amigos, inclusive de Uhum. religião, né? Um deles, o Éder, o Caslini, não sei se você lembra, eu tive Sei. uma conversa muito boa com o Éder antes dele desencarnar, que ele tinha sofrido um acidente de moto, não sei se você lembra, Uhum. e acabou ficando de coma, e entrou em coma, né? Sim. No hospital por alguns dias. E depois ele contando, porque assim, ele em coma, ele teve um desprendimento astral consciente fantástico. Uhum. Fantástico, no qual ele contou histórias, né, junto com o caboclo deles, ele incorporava, acho que o Pena Azul na época, se eu não me engano, e e ele ficou com uma cicatriz no joelho incrível, cara, que era uma ponta de flecha certinho, É. certinho, ficou com uma marca física, né, relacionada aos caboclos, que ele tinha muita fé, e que o caboclo foi, né, vivenciou essa história com o caboclo dele no astral, e o caboclo que conseguiu trazer ele de volta, que não estava no momento ainda do desencarne. Uhum. E ele foi desencarnar realmente depois, mais à frente, Sim. né? Então tem esses fatos do coma também, ter esse desprendimento consciente da pessoa, que Sim. depois ela acorda do coma e se lembra, Sim. O né? coma, eu entendo que o coma é a paralisação do corpo físico, O né? espírito O continua, né? espírito continua. Então, por isso que a gente vê relatos de pessoas que estão em coma, mas às vezes escutam tudo que a pessoa está falando do lado. Eu vi mesmo, recentemente saiu nas notícias aí de um rapaz que saiu do coma depois de muitos anos, que escutava a mãe dele falando para ele que ele era um peso na vida dela, que ela queria que ele morresse Coisas logo negativas, né? para ela ter liberdade na vida dela, né? E quando ele acordou do coma, ele trouxe tudo isso com ele. Ou seja, ele ouvia tudo isso. Então o corpo físico dele podia estar travado ali, mas o espírito dele não, né? E se ele tivesse projetado no astral ali, mesmo que bilocado no corpo dele, né? Ele estava ouvindo tudo isso e ninguém achava que era capaz disso acontecer. Justamente. Mas Há disso a gente prestar não acho, atenção, né? não acho que qualquer problema, qualquer medo deva impedir uma pessoa de experimentar a projeção astral. Não, com De certeza. forma nenhuma. De forma Com nenhuma. É algo certeza. incrível. Temos nossas proteções também, Sim, né? Enfim. É que eu falei, geralmente quando acontece de um obsessor, alguma coisa chegar perto que eu começo a ficar. Automaticamente já sinto meus guardiões, às vezes é. nem vejo eles, mas eu sei que eles estão atuando e a coisa acontece, né? Ou é para nos ensinar ou é É, para ajudar alguém.
Marilda Pereira, Ah, Marilda. axé, mandando boa noite aí, Juninho. Boa noite, Rodrigo Marilda. Camargo, axé, boa noite. Ela Ô, falou meu querido. Carol Gato, escreveu na Ô, frente. Carolzinha. Isso. Axé, irmã. Tá lá em São Paulo. A Josilene passa, A saudades, Josi. axé. Axé, irmã. E o Heron aqui tá fazendo uma pergunta. Nossa, tem bastante coisa aqui pra baixo, pera aí. Vamos devagar aqui, gente, pera aí. Heron, vamos começar no Heron aqui, mas tem coisa mais pra baixo que eu vou chegando aqui, tá, gente? Salve, Aguenta Heron. a mão aí. Heron, o Heron fez uma pergunta. Boa noite, axé. Tem os, tem os dois como grandes tutores na espiritualidade. Obrigado, irmão, valeu. Gratidão, irmão. Axé. Sobre a projeção astral, algum guia, familiar, entidade nos acompanha durante o desdobramento? Como funciona? Me mandou um abraço. Bom, eu vou falar uma coisa que eu ouvi do seu Sete Catacumbas. Ele é meu guardião, é meu protetor, me ensina muita coisa, mas não é minha babá. Eles querem que a gente aprenda, né, também, né? Eles têm coisas para fazer, né? Muito mais coisas para fazer do que nós. Então, eu não, pelo menos comigo, não é o tempo todo que eles estão ao meu lado, não. Mas eles estão conectados a mim. É por isso que acontece quando a gente está vivendo uma situação ruim no astral, eles percebem e vêm até nós, né? Mas eles têm mais coisas para fazer, então eu não acredito que eles vão estar o tempo todo lá de uma pessoa. Não, não. Eles vão estar conectados a você, e você conectado a eles, mas não um do Em lado do caso de outro o tempo precisão, todo. né? É aquele Exatamente. negócio, né? Grita um socorrinho que é É, igual o super-homem, né? é. Vem na hora. Vem na hora ali e te socorre, né? E não falta, tá? Não falta. Eles não faltam, de forma nenhuma. Eu Aí acho que é temos, isso. temos outra aqui da Luciana Ábido, axé, irmã. Olá, Luciano. Xé, boa noite. Boa noite, axé. Qualquer pessoa pode aprender a projeção astral? Aí tem um ponto de interrogação, né? Parece que quem consegue aconteceu de forma natural. Não. A projeção astral, ela é inerente a todo mundo. Todo mundo é Todo capaz mundo faz de, projeção, né? de fazer a A projeção, consciência que é o consciente, diferencial, né? né? Exatamente, a consciência que é o diferencial. Existem pessoas, claro, da mesma forma que quando a gente fala de mediunidade de terreiro, vamos dizer assim. Tem pessoas que entram num terreiro e em um mês estão incorporando. Tem pessoas que estão com a mediunidade aflorada de um jeito que não demora muito tempo. Como tem pessoas que vão demorar um ano, às vezes até mais, para conseguir o processo de incorporação. Eu conheço médios que demoraram, sei lá, 20 anos para que isso acontecesse, né? Esse processo de incorporação. O processo, a mediunidade de projeção, eu acho que é a mesma coisa, Mesma né? coisa. Eu Cada um acho tem que o seu tempo, cada um né? tem seu tempo, mas todos são Só que capazes. assim, ó, até vou complementar o que a gente tá falando. Se você aplicar técnicas, a chance aumenta Facilita muito. muito. Né? As técnicas ajudam muito, né? Muito, muito, Então, muito. para isso tem muitos cursos aí, tem livros também, né, que podem ser usados, enfim. Sim, incríveis. E pessoas também que ajudam, né? Igual a gente teve o caso da Ana Maria, que foi uma grande mentora pra Sim, gente, né? Enfim. nos ensinou muito. Elizabeth falando gratidão aqui. Tanaguchi, minha mãe, boa noite, Sueli. Ô, Sueli, um beijo, querido. Samira também, minha irmã aí, boa Samirinha, noite. beijão. Axé. A Beth aqui, nossa, essa sensação de crescimento já tive algumas vezes, é incrível, sem dúvida. Essa, quando você bufa, então, é muito É, bacana, né? só é complicado. Walter Julião, mandando boa noite aí pra Eu gente. volto, axé. Caio Rubo, aí ele tem uma pergunta aqui, vamos lá. O Caio tá perguntando. Tem uma pergunta que ia fazer na gira de desenvolvimento, mas vamos lá. Manda aqui. Projeção é sonho lúcido? Não. Projeção e sonho lúcido podem ser tratados como sinônimos? Ai, ai, ai. Olha, eu acho que tá no mesmo caminho, né? Mas são coisas. Nossa, como é que eu posso.
E eu, Sinônimos. A palavra sinônimo é parecido. eu, che- eu, Seria eu, essa. eu che- eu cheguei numa conclusão do sonho lúcido em relação à projeção astral, não sei se você vai Ah, concordar comigo. diga. O sonho lúcido, você mistura algumas coisas do cérebro Sim. material, Uhum. mas você também mistura algo que aconteceu na projeção que você estava inconsciente. É possível. Assim, eu não tenho dúvida nenhuma disso, por experiência própria, Uhum. de ter vivenciado algumas coisas é, nessas projeções astrais conscientes e algumas. Porque você traz flashes, igual Uhum. a incorporação no terreiro, né? Semiconsciente, vamos dizer assim, você traz as suas lembranças, né? Algumas delas ali você pode até perder, que é a questão da consciência no astral também. E aí você tem mais as coisas do seu cérebro material, Uhum. e isso se mistura. E aí você chega no sonho lúcido. Eu tenho quase que a certeza absoluta Grande, que é uma mistura excelente, das duas questões aí. excelente ponto de vista. Porque o sonho lúcido você não Começa a tem. prestar atenção pra você vai ver. O sonho lúcido você tá vivendo aquilo, você sabe que você tá no astral, você quer fazer coisas, Aí você acaba perdendo e só que você mistura não com coisas da tua só que você não tem cabeça. um controle daquilo, né? O que Isso. você tá vendo, muitas vezes foge da realidade. Enfim, E aí então é ficam os flashes. Né? um excelente ponto de vista isso. De que Eu talvez acho que é seja bem uma isso. continuação ou um término ali de uma projeção consciente, de uma projeção que num trabalho que você estava no astral e você estava ali de forma inconsciente e despertou, mas talvez despertou ah, não tão desperto assim, né? Você ficou, sei lá, talvez seja falta de de praticar mais, né? Acho que Justamente. quanto mais a gente pratica as técnicas da consciência, menos sonhos lúcidos nós passamos a ter. Que às vezes pode confundir, né? O sonho Sim, lúcido. confunde É, bastante. confunde. E não deixam de Quem não tem ser, experiência, às vezes pensa que você está consciente, e não deixam né? de ser Só que maravilhosos, né? a consciência liberta mesmo no astral, eu costumo falar pro pessoal como que é. É a mesma coisa se você tivesse acordado. Que Exatamente. é diferente do sonho lúcido, né? O sonho lúcido você sabe que você tá dormindo, Sim, né? só que você não tem controle de É, nada que está acontecendo ali. justamente. Às vezes você tá de noite e tá de dia no teu sonho, né? A consciência, a projeção consciente, não, ela é 100% ali, o que real está acontecendo. É 3 horas da manhã, são 3 horas da manhã, né? De noite, é de noite. Se está na sua casa é a mesma casa que você está acostumado a ter ali, né? Então, nada muda. Quer dizer, Justamente. quer dizer, vamos dizer assim, tudo muda, mas o que está aqui é igual. Isso. Ju Pamplona. A Ju, Tá falando Juliana, assim, ó, live maravilhosa, parabéns, gratidão, Ju. ô Ju, beijão, Valeu. obrigado pela presença. João Mafra, falando axé, Ô, benção. axé, meu irmão, Aí tem um irmão aqui, família te ele tá abençoe. com o nome assim, ó. Veja bem, ele tá com o nome Pitadas, Ideias e Comportamentos. Depois você fala teu nome, irmão. Que acho que Pitadas, ideias e ele cadastrou no comportamentos. YouTube desse formato, né? Mas não é o nome dele. Eu não consigo enxergar a foto aqui, tá longe. Eu sei quem é, Mas mas ele falou eu assim, não ó. tô lembrando. Ele falou, Nikito, opa, peraí que tá rolando aqui. Peraí. Pitadas, Deixa eu chegar nele aqui de novo. eu não tô lembrando quem que Nikito, é. você já encontrou ou conversou com algum extraterrestre em projeção? Se sim, você sabe de qual planeta era? É difícil, mas sei lá. Vamos ver. Já conversei já, não foi uma vez não, foram algumas vezes. Já sei, já conversei com algumas raças, já conversei com reptilianos, enfim. É um assunto um pouco difícil, é um assunto que eu prefiro conversar só com pessoas que É já difícil. são bem dentro do meio, porque infelizmente a Tem maioria das muitas pessoas pessoas que levam pro lado de gozação, vão né? achar que é zoeira. Então eu prefiro não falar, mas já que foi falado isso, é completamente real, tá? Isso Sim, acontece acontece. no astral. Você se encontra com várias raças diferentes,
com Inclusive já vários. tivemos em naves, né? Sim, Não sei se você já. lembra. Nós tivemos um caso bem lá atrás, lá. Eu tive dentro de uma nave e eu lembro que a gente conversou sobre isso na época, não sei se você vai lembrar. Putz, agora não vou lembrar disso. Bem na época da CIA ainda, por cima. E a gente viu a parte metálica, um ambiente apertado. Não sei se você vai lembrar. Nossa, irmão, agora me É. fugiu. E eu tive esse caso da Alteia agora também recente, que eram seres Uhum, híbridos que eu sei que tá numa dimensão que fica locada próxima a Sirius Alpha. uhum, E, sei. e são híbridos, né? Híbridos que de vários orbes que também não deixam de ser fora da Terra, né? Sim, o próprio Alstasheran, É, ele não é daqui, né? justamente. Enfim, muitos, Isso acontece no terreiro, sim, muitos que estão aqui não são acontece em daqui. trabalho de cura, né? De acontecer, de vir extradimensionais. Sim, Gira de Exumirim, extradimensionais. Então não precisa ir muito sim, longe, né? Nem precisa estar no exatamente. astral. Gira de cura é impressionante, É. né? Caio Rubo aqui, outra pergunta. Eu queria fazer, mas não sei se é o tema do podcast. Há alguns dias assisti um vídeo dizendo que a ressonância. Opa, vou falar nisso na minha palestra de sábado, inclusive, Caio. Hum, Foi até bacana você tocar nisso. Vou falar sobre isso lá. Tá? Quem não tá sabendo aí, vou até dar um toque aí, né? Dia 22 agora, dia 22 de maio, sábado, às 15 horas. Vou estar lá no Canto dos Xamãs, em Águas da Prata, fazendo uma palestra sobre ufologia. Sobre o surto global de WAPs aí, que é o fenômenos anômalos, né, não identificados, tá? E eu vou falar sobre a ressonância Schumann lá, Caio. uhum. Da Terra está parada, né? Ela tá dando uns blackouts aí, né? Ele comentou sobre isso, Juninho. O que pode nos acontecer. Eu posso explicar isso Guarda, aí? guarda para Não, sábado. vou dar uma explicadinha só. Não é... Vou falar sobre outras coisas lá relacionadas ao contato extraterrestre, né? Mas aqui, em relação ao que ele está falando, eu consigo explicar Uhum. esses blackouts que estão tendo na ressonância Schumann. Inclusive, eu estou num grupo que é internacional do Telegram, que ele fica postando de hora em hora. Eu consigo acompanhar os gráficos lá da ressonância Schumann lá. A ressonância Schumann ela tem que estar ali entre 4,83, é o normal, né? Até 7 ali, mais ou menos, já é um pouquinho alto, né? Só que essa ressonância, de uns anos para cá, ela tá passando 30, 50, é um negócio muito alto, né? E esses É, equipamentos que medem a ressonância Schumann, ela tem uma capacidade. Então, quando sobe demais esses picos, né? hum, Essa polaridade que é o campo eletromagnético da Terra, né? Quando dá um pico muito alto, esses picos muito altos, o aparelho para. Ele trava, ele não consegue medir. Por isso os blackouts, tá, Kai? Esses blackouts, mas com certeza alguma coisa está acontecendo, essa polaridade da Terra está subindo, e algumas pessoas, alguns estudiosos falam que é em decorrência da transição planetária, né? Que a Terra entendi. realmente está passando por essa transição planetária, o Uhum. campo eletromagnético dela está subindo, está aumentando, né? E é porque assim, ó, se ela zerasse, tá? Do jeito que estão falando por aí, né? Para sensacionalismo, né? Aham. Ah, não, zerou a Schumann, né? Na verdade, é ao contrário, ela tá subindo demais. E aí o equipamento não consegue captar, tá? Se ela zerasse, todos nós estaríamos mortos. Porque a gente Sim, depende do campo eletromagnético, né? já li sobre isso também. Para estarmos vivos aqui, Uhum. inclusive, né? Porque somos energia também. Né? As pessoas esquecem que nós, seres materiais, somos energias também, Somos né? energia também. Somos octilhões de átomos, né? Que eu vi até uma entrevista bacana esses dias falando sobre isso. Hum, Uma pessoa falou assim: ah, mas fizeram os cálculos, os cientistas fizeram os cálculos da quantidade de átomos que nós somos feitos, né? Que tem em nosso corpo, e que daria para iluminar cidades se a gente conseguisse esterilizar essa energia, aham. né? A gente é limitado aqui, a gente sabe disso, né? Mas se a gente conseguisse extrapolar essa energia para fora ali, a gente conseguiria fazer o papel de uma usina de tanta Olha energia que só. a gente contém, né? Então é isso, viu, Caio? Depois você fala se eu respondi a pergunta aí. Não sei se você quiser complementar, Juninho. Não, guarda para sábado. Eu vou estar lá Vou também guardar para. sábado. Sábado eu Claro. vou falar um pouco diferente, que eu vou falar relação ao contato extraterrestre, porque as visões estão aumentando e pode estar relacionado a Schumann também, tá bom?
Vamos chegar aqui na próxima, Juninho. Vamos. Vamos ver aqui. Ah, é o Esbrile. O Pitadas é o Esbrile? É o É o Di? Di? O Di? Ô, Di. Ô, meu irmão. É o Di. Axé, meu querido. Ei, caramba. Axé. Ei, Deixa eu ver se eu não pulei nada aqui, Juninho, que chegou bastante coisa aqui. Samira. Valdirene também, Ferreira, mandou boa Val. noite. Boa noite, querido. Samira, eu tenho muitos sonhos lúcidos. Na verdade, me perco um pouco ainda em relação a saber a diferenciar do desdobramento, né? Ou do sonho lúcido. Porém, a maioria das vezes eu acordo muito desgastada, como se eu. Aí, pela que ela escreveu em duas partes aqui. Tivesse dormido, porque isso acontece. Parece que eu estive acordado o tempo todo por ser real demais. E às vezes sinto até cheiros. Manda aí, Juninho. Bom, Samir é médium. E é muito difícil um médium. Existem, claro, né? Mas é muito difícil um médium que não é requisitado para trabalhar no astral, né? Muitos de nós somos requisitados para trabalhar no astral. Tem alguns que são mais requisitados do que outros. Devido ao nosso corre-corre aqui, é muito comum que a nossa cabeça ela não se concentre em absolutamente nada, né? Ou ela se concentra em muitas coisas ao mesmo tempo. Isso é uma das técnicas que nós tínhamos para fazer a projeção astral consciente, é exatamente viver dias o oposto disso, né? Quando você está almoçando, não existe isso de você estar almoçando com celular, com uma televisão, batendo papo, não tem. Você tem que estar almoçando, sentindo o que você está fazendo, sentindo a comida, o alimento na sua boca. Você tem que estar bebendo uma água, sentindo o gosto dela, sentindo ela descendo pela sua garganta. Se concentrar em coisas pequenas que nós estamos fazendo, que nós perdemos isso praticamente, né? Essa corrida do dia a dia. Ah, e provavelmente, Sami, você está sendo muito requisitada, a sua energia está sendo muito requisitada e a sua mente está muito cansada. Sua mente muito cansada, o seu corpo muito cansado, e aí você não consegue desligar porque você não está consciente no astral, porque a projeção astral, ela cansa? Depende. Depende do tipo de trabalho que você vai fazer. Porque muitas das vezes a projeção astral ela é para te descansar. Porque se você consegue deixar a sua matéria repousando, tranquila, e você vai para o astral, viver coisas, trabalhar lá, mas consegue deixar a sua matéria aqui descansando na sua cama, quando você acorda de manhã, o seu corpo está renovado, né? Sim. Se você não está conseguindo deixar a sua matéria descansando e você está conectado muito à sua matéria e mesmo assim trabalhando no astral, a sua matéria É outra coisa é que outra comprova coisa. o que eu falei. Aham, Da questão do sonho do sonho lúcido. lúcido com os flashes de projeção, né? Porque ela falou sonho lúcidos, inclusive, né? Aham, E dessa relação, às vezes a mente dela tá acelerada, demais. né? A mente dela tá acelerada com todas as questões, né? Aí ela tem a projeção astral, só que ela tem flashes dessa projeção Uhum. astral, Só que ela está muito se mistura, conectada na ao corpo matéria. físico, na matéria, não consegue desligar, a tua matéria não descansa, né? Teu corpo não descansa, aí você acorda um caco, né? Justamente. Mas a projeção astral, o correto é chegar num nível onde você consiga fazer com que o seu corpo repouse, né, por completo ali, e você E a liberdade que você tem na projeção, se você tiver em zonas favoráveis, você vai uhum, ter uma sensação incrível de fantástica, né? Até vai energização. relaxar, né? É, exatamente. A não ser que for para umas zonas mais densas, aí Sim. acaba. Vamos lá. Lembra da casa que a gente tem? Das Lembra? casas que a gente tem? Então, um dos trabalhos uma das ferramentas que nós tínhamos,
era uma casa no E astral. às vezes vou lá ainda. Eu também Às vezes vou lá ainda. também vou para lá. E um dos quartos da casa, pelo menos na minha é assim, tem uma máquina, vamos dizer assim, uma máquina de alinhamento de chakras, de energização, que quando eu estou muito cansado, eu vou para lá, entro lá, tem um guardião na entrada dessa casa, eu vou lá nesse quarto e é onde eu consigo energizar os meus corpos mais sutis, né? Minha matéria está no meu quarto aqui, está deitada no meu quarto, mas os meus outros corpos mais sutis, eles vão ser reenergizados lá, tá? Então isso também é possível. Sim. A Ju Plamplona falou reptilianos, não. Reptiliano, sim. É, Antônio. Não, Apolônio Dantas. Salve, Apolônio. Salve. Ele tem uma dúvida aqui, mas acho que tá mais relacionada a Umbanda, cara. Vamos tomar banho direto. Deixa eu ler É. aqui, peraí. Tem uma dúvida geral. Como uma entidade se incorpora em vários terreiros no mesmo dia e no mesmo horário? Bom, essa aí eu sei responder também, mas Não, esse cada entidade é uma personalidade só. Como pode ir em vários locais ao mesmo tempo? Você quer responder ou você quer que eu não, responda? vamos responder. Qual que é o nome dele? Apolônio Dantas. Apolônio. Isso não acontece, tá? Vamos falar assim, um caboclo, vamos citar o caboclo Peri, caboclo Tupi. Existe o nome caboclo Tupi, Centenas, né? que foi esse nome Falangeiros. trouxe uma entidade lá no começo da Umbanda, trouxe esse nome que se tornou uma linha de trabalho que hoje vários espíritos Se apresenta com o mesmo se nome, né? apresentam com o mesmo nome, mas são espíritos diferentes. Eles representam essa linha de trabalho, né? Eles carregam esse nome. É engraçado que muitos deles têm características semelhantes. Por quê? Porque são Mesmo campo de atuação. exatamente afinidades, né? Então Por isso que eles eles carregam o mesmo nome. Porque o exatamente, nome identifica, inclusive, o campo de atuação da entidade. exatamente. Mas são espíritos Diferente. diversos, diferentes, tá? No entanto, que cada um vai ter uma história Cada um vai ter uma história. de reencarnações, enfim. Sim. A gente ouve É, muito isso, né? é. O livro do caboclo, não sei do que, contando a história Daquele lá. daquele caboclo lá. Por isso que Não às vezes é é diferente a história dos livros, né? exatamente, É. exatamente. Mas não é não. Se você entendeu aí, você dá um toque aí, o Apolônio Dantas. Vamos lá, tem mais perguntas aqui. Hoje tem bastante perguntas. Maria Cristina, boa noite. Ô, Maria Cristina, boa noite. Eu sonho às vezes coisas bem estranhas e é de dar medo dos sonhos, né? Ali logo em seguida que eu conto, né, para minha filha ou minha irmã, logo fico sabendo de que algo horrível aconteceu. Então ela tá tendo, acho que, premonições, né, Premonições. no astral. Porque Exatamente. acontece também, né, Juninho? Acontece muito, né, irmão? Não tem esse No negócio de astral, passado, presente, futuro, né? O negócio é no astral meio não. atemporal, né? No astral é atemporal e você tem acesso a muitos tempos, né? E a mediunidade, a premonição é uma mediunidade também, né, irmão? Que muitas pessoas têm aí O de déjà vu, né? déjà O vu, déjà vu é porque. déjà vu, E acontece também de você. já de passar uma situação que, opa, já É, vivi isso. e na verdade, às vezes aconteceu no astral. Algumas pessoas dizem que isso ou já aconteceu no astral ou já aconteceu numa vida passada e devido à roda de Sansara ali, que faz com que a gente siga o mesmo caminho, né? Isso tende a se repetir. Mas essas questões negativas pode ser premonição ou também pode ser que você está sendo levada também, né? Aquilo que eu falei um pouco antes, pode estar sendo usada aí por desencarnados tentando sugar a tua energia. Você pode ser
E você pode ter uma mediunidade muito forte, você pode ter uma energia muito forte, e as pessoas encarnadas às vezes podem não perceber. Você tem um tipo de intuição, né? É, No mas no astral eles próprio. vão perceber isso e podem estar utilizando isso. E aí, com certeza, se tiverem isso, você vai sentir a vibração desses seres ruins. Isso vai te trazer pesadelos, sonhos ruins, né? Aí é uma coisa, acho que tem que ser um pouco mais estudado o seu caso, É. para saber o porquê que isso está acontecendo, tá? Porque existem algumas possibilidades para isso. Em 2023, Juninho, Hum, 2023, eu tive uma experiência, cara, eu até contei pra Clau, aham, e a Clau foi testemunha. Eu tive uma projeção rápida, que eu tinha ido pra casa da minha sogra, uhum, era de dia, e na televisão tava passando o filme dos Caça-Fantasma. E acordei. De manhã eu falei pra Clau, nossa, aconteceu isso, dessa forma. Eu não entendi. é, E eu tava consciente. Eu tava consciente. A gente saiu às 10 horas da manhã, eu fui com minha sogra, entramos na sala, tava passando o filme dos Caça-Fantasma. Por isso que eu falei, ficamos maravilhoso. arrepiados, né? Porque Aham, assim, é por isso que eu tô falando essa questão de você ver alguma coisa do aham, futuro, atemporal, sim. né? Uma coisa que é difícil de acontecer comigo. É Uhum, difícil. Essa aí foi uma das vezes, assim, mas foi muito rápido. uhum, Foi um trechinho muito rápido, né? Mas aconteceu. E fiquei até espantado no dia, e a Clau também, né? Na época, aham. sei lá. Mas acontece da Ah, gente ir pra frente. muito legal isso. É raro, mas às vezes Muito legal isso. acontece. Maria Cristina, eu falei da Maria Cristina já, né? É Sim, esse que eu falei por último agora. Aí a Samira falando aqui, ó. Tem exercícios que eu possa fazer que me ajude vários. a melhorar isso? Eu acho que o primeiro que você deve fazer, Sami, é a questão do se concentrar em uma coisa só. Todos os dias. Todos os dias. Tudo que você for fazer, comece a se concentrar naquilo que você está fazendo. Para que você não fique ah, sobrecarregando a sua mente e, consequentemente, a sua mente sobrecarregando o seu corpo físico, né? Comece a dar descanso para a sua matéria. E você consegue isso no dia a dia se focando numa coisa só, né? Então vai no seu trabalho, se concentra no que você está fazendo ali, os pensamentos que estiverem vindo, ou tira eles da sua cabeça. Eu lembro que tinha uma frase, um mantra que a gente usava lá na gnose, eu uso ele até hoje. Fala assim: Mãe Divina, desintegre em mim este defeito. Então, toda vez que eu estou vindo muita coisa, eu paro e falo comigo mesmo: Mãe Divina, desintegre em mim este defeito. É um mantra que eu já uso há, sei lá, 30 anos. E então, para mim, já funciona muito bem. Então, eu consigo parar. Opa, Mãe Divina, desintegre em mim esse defeito. Eu já sei que minha mente precisa voltar e parar para fazer uma coisa só, né? Ou, por exemplo, às E vezes essas palavras-chave funcionam bem, hein? sim, mantras funcionam muito bem. Esse mantra para mim foi quando ele foi me passado e foi ligado à minha mente, ligou a isso, né? Você pode usar outros mantras, enfim, mas tente descansar a sua mente mais, ficar mais tranquila, pensar em menos coisas ao mesmo tempo, para que na hora que seu corpo estiver dormindo, você consiga desprender da sua matéria, porque senão ela vai sofrer as consequências da agitação do plano astral. Isso aí. O Paulo Alencar Luqueta tá mandando um salve. Ô, Paula, Sherman, O Isaac, ele colocou aqui, ó, Pedrinho e Nikito, fala um pouco das projeções inconscientes. Quando vai parar em algum lugar mais denso, o que o povo pode fazer para se proteger ou sair de lá? Algum ritual ou mantra? Acho que acabou de falar, né? uhum, Acho bom abordar.
Inconsciente a gente não vai Consciente não saber, tem né? Eu como não sei se você saber. escreveu errado, às vezes, porque o consciente a gente consegue saber, mas no Sim. inconsciente, automaticamente a gente tá sendo protegido, É, né? Acho que o Juninho vai concordar comigo, né? concorda. É o sonho, vamos se dizer assim, É, consciente. você vai ter a projeção É, inconsciente, né? Mas ali a gente. acontece muito da projeção inconsciente quando os seus mentores levam você, né? Igual acontecia muito. A Cia, Ana Maria, ela praticamente todas as noites ela nos tirava, né? E nos levava para trabalhos no astral. E muitas das vezes nós íamos inconscientes porque nós éramos levados. Nós não íamos pelas nossas próprias pernas, né? E muitas das vezes, estando lá, nós nos tornávamos conscientes, devido a técnicas também para identificar, né? Quando nós estamos no astral, essas técnicas facilitam para que a gente fique consciente, porque a gente identifica que está no astral. Agora, de forma inconsciente, é a questão dos nossos mentores, mentoras, lugares para onde nós somos levados, e normalmente somos levados pela energia que nos protege ali. Então, pode acontecer de nós sermos levados por energias ruins? Pode, desde que a gente esteja vibrando isso, né? Justamente. Porque Vibração é tudo, né? senão a gente não, automaticamente nós não somos conduzidos ao B se nós estivermos vibrando o A, né? Então, tem que ver essa questão da inconsciência do porquê que nós estamos sendo levados para lá. O Paulo Alencar, ele perguntou se dá para ajudar um amigo suicida na projeção. Eu acho que dá para fazer tudo na projeção, Desde que você esteja foco, desde né? que você, exatamente. Condicionado a isso, né? É possível encontrar essa pessoa no astral, é possível trabalhar a energia dela no astral, é possível passar conselhos para ela no astral, da mesma forma que é possível o lado sombrio da força fazer a mesma coisa, Eu dei risada né? aqui. Então, Eu dei risada aqui agora por causa do comentário aqui. Não, continua aí, continua que já eu falo então aqui. é possível fazer tanto bem quanto mal no astral através das influências, né? Então, é possível ajudar? Sim, é possível ajudar uma pessoa, desde que ela queira ser ajudada, porque senão você só vai perder tempo. Agora acho que eu descobri quem que é o Apolônio Dantas. Ah, quem que é? É o Zara, cara, não é o Zara? Ah, Olha lá, é o único que me chama de ele chamou de Paiquezilla. Paiquezilla. É o Zara. Ele falou para mim, manda um beijo, manda um abraço pro Paiquezilla. Entendi, querido É o Zara. Paiquezilla. Entendi, querido Paiquezilla. Muitíssimo Zara. obrigado pela brilhante explicação. Carinhoso beijo no seu coração e no Nikito, dois grandes amigos. Abraço aí, meu Zara. Apolônio. Apolônio. A gente Ei, foi pro Morumbi esses dias, falamos muito do Paiquezilla, deu muita Eita, risada. encontrei com ele na Esportivo no Carnaval, rapaz. Isso aí até falou assim, o Juninho teve ontem aqui. Eu fui no dia depois de você. Foi, verdade. Vamos ver se tem mais alguma coisa. A gente tá chegando 1h30, viu, Juninho? Aí estamos encerrando nosso tempo. A Samira falou que vai fazer, muito obrigado. Aí o Isaac aqui. Sim, nesses casos foram resgates, foram guiados, mas o trem foi pesado. Aí deu risada. Cara, mas isso é ótimo, hein? Pelo menos pra mim. Eu sei que eu sou meio louco, mas eu adoro. Adoro porque são coisas que me constroem, são experiências que me constroem, né? E eu vou ficar sempre feliz de ter essas experiências e sobreviver a elas. Então, sobreviver, tá tudo certo, para mim é uma felicidade. Não quero tê-las sempre, mas sempre é algo que me constrói. Então, eu sempre levo pelo lado bom. Com certeza. Sempre. E o Paulo Alencar agradecendo aqui pelo esclarecimento. Ô, Paulo, axé. Que mensagem você poderia dar para as pessoas aí, Juninho, em relação a esse tema de hoje? E o que elas podem levar para a vida delas? Para a gente estar encerrando aí nosso episódio de hoje. Já bate 1h32. Tempo voa quando a gente está falando. Foi ótimo, excelente. Muitas perguntas aí.
Gente, nós viemos aqui para evoluir. Isso é fato, né? E nós somos capazes de evoluir a nós mesmos. Nós não somos capazes de evoluir o próximo. Nós somos capazes de ajudar na evolução do próximo. A projeção astral é uma das, junto para mim, né? Aí vai de experiência de cada um, mas para mim a experiência da Umbanda e a experiência da projeção astral foram as duas experiências que mais me ensinaram na vida, que mais me desafiaram e que mais exigiram de mim me tornar uma pessoa melhor a cada dia. Estou muito longe ainda de ser uma pessoa boa, né? De ser uma pessoa exemplar, estou muito longe disso. Mas eu sou muito orgulhoso de ser uma pessoa melhor do que eu já fui. Muito orgulhoso de mim. Eu me valorizo muito, porque eu já fui, eu já nasci pequeno, né? E eu já cresci na vida, errando e acertando, mas vendo os erros como um aprendizado e tentando não fazê-los novamente. Eu falo isso. Evolução não é você deixar de ter raiva, é você permanecer na raiva o menor tempo possível. Porque é muito difícil você controlar o seu cérebro a ponto de você, nunca mais vou sentir nunca mais vou criar um sentimento negativo. Cara, nessa encarnação que a gente está aqui, esquece. A gente vai criar sentimentos, pensamentos negativos. Então, para mim, nessa encarnação, Dualidade, né? hã? Dualidade, né? Sim, Não tem jeito. não tem jeito. Então, para mim, permanecer no erro o menor tempo possível é evolução. E hoje eu me enxergando, eu consigo identificar que eu permaneço muito menos tempo em erros do meu passado. E isso eu me deixo muito feliz com isso. A projeção, ela tem que ser usada também para evoluir, para aprender, para estudar, para ajudar o próximo, para ajudar as pessoas, ajudar o mundo que a gente vive, esse orbe que a gente vive. Eu e Pedro, durante muito tempo, a gente cuidava. Hoje eu acredito que a nossa, pelo menos a minha, não sei se com você é a mesma coisa, mas depois da fundação do terreiro, as minhas projeções astrais, elas se voltaram muito mais a trabalhos Sim, sim. ligados à Umbanda. Mas antes nós fazíamos vários trabalhos, como cuidar do tempo, uma série de outros trabalhos, né? Nós Os tínhamos acidentes, né? As coisas, os isso, resgates. os resgates, socorristas, enfim. Mas isso é uma ferramenta de evolução. E para toda evolução que você quer ter, você precisa de disciplina. Você precisa querer e você precisa ter a vontade, não só a vontade de querer, mas a vontade de fazer. É levantar e ir, e estudar e praticar, porque não é fácil praticar para ter uma projeção consciente. Não é fácil você ter técnicas que você precisa desenvolver durante 50 vezes por dia, 100 vezes por dia, para que o seu cérebro assimile essa técnica e reproduza essa técnica no astral, né? Então é isso, é você conseguir modificar isso aqui, ó. Modificar a sua mente, o seu pensar, modificar a sua energia, evoluir e correr atrás daquilo que te faz bem. Muito bom. Eu acho que é isso. Muito bom. Passa tuas redes sociais aí, pessoal. Júnior Nikito, tô lá no Instagram, no Facebook. Quem quiser contatos via WhatsApp, pode adicionar lá, 919 99146 9016. E do contrário, é só procurar no Instagram lá, Júnior Nikito, com K, Nikito, Júnior Nikito, que me acha lá. Maravilha, fechou. Pessoal, só lembrando aqui, então, dia 22, evento gratuito lá no Canto de Xamãs, às 15 horas. Início, né? Às 15 horas. Minha palestra é às 15 horas, exatamente, sobre ufologia.
né? E a Isis aí, ó. A Isis aí, convidado especial terminando a live aqui. Gratuito, tá? Quem puder levar 1 quilo de alimento ou produtos de higiene, os escoteiros do Curupira vão estar arrecadando lá para doar para as instituições de caridades que eles assistem, tá bom? Minhas mídias sociais, Pedro Scarabello, você acha fácil, pessoal das antigas aí. Eu excluí o Instagram antigo, então o novo agora é Pedro Scarabello Oficial, tá bom? A gente tá começando de novo o Instagram aí. E tem lá no TikTok também Pedro Scarabello e no Facebook Pedro Scarabello também, tá bom? Canal Áureo, terminando mais um episódio. Então, Juninho, gratidão, meu irmão. Eu que agradeço. Axé. Eu que agradeço. Que Deus ilumine sua vida. Obrigado por você desprender esse tempo aí para trazer conhecimento pra gente, esse bate-papo gostoso aí, né? É sempre uma troca de E com certeza a gente vai marcar outro, né? Porque hoje nosso tempo estourou e o pessoal tá querendo fazer pergunta ainda aqui. Então, mas a gente vai remarcar aqui um pouco mais à frente, pro Juninho voltar aqui e a gente continuar esse assunto que muito nos interessa, né? Sim. E isso mostra que acho que hoje foi uma das lives que mais teve pergunta. Né? Então, bom. Esses temas realmente atraem a atenção das pessoas. Sim. E as pessoas querem saber mais. Então, a gente pode ficar sossegado, se inscrevam no canal aí, que a gente vai estar trazendo mais um episódio aí. Com certeza. Para falar de projeção astral novamente e tirar as dúvidas que não foram sanadas hoje. Certo, Juninho? Combinado? Gratidão, irmão. Com certeza. Só me aí chamar. Fica o presentinho do canal Áureo aí, uma canequinha. Canequinho, copinho. Levar para casa. Maravilhoso. Muito obrigado, irmão. Que Oxalá nos abençoe. Que Olorum, nosso Deus, Mestre Criador, nos ilumine cada vez mais, né? A todos nós aí. Gratidão, muito axé na vida de vocês. Você é o responsável pela tua vida. Para de culpar os outros, tá? Justamente. Assuma a responsabilidade dos erros. Vamos olhar para dentro, e dos né? acertos. E não para fora. Exatamente, perfeito. Axé. Axé. Gratidão. Gratidão. Muito obrigado.